Tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma empreendedora aqui de Serafina Correia, Karina Cordeiro Cavani. A gente vai conversar com a Karina em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta, vamos conversar nesse momento com a Karina Cordeiro Cavani, que vai falar um pouquinho sobre a sua história, também um pouquinho dos seus empreendimentos aqui na nossa cidade, aqui em Serafina Correia. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouquinho do teu tempo a esse espaço aqui do Sala 203, aqui do Gauchinho.com. Seja bem-vinda. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Thales. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? É uma oportunidade de divulgar o meu trabalho e me sinto muito honrada de estar aqui. Karina, vamos começar contando um pouquinho da tua história. Quem é a Karina? Tu é natural daqui de Serafina? Não, vamos falar um pouquinho sobre a Karina, antes de nós falarmos do teu empreendimento, enfim, da tua história profissional, mas vamos conhecer um pouquinho da Karina. Perfeito. Não, eu não sou natural daqui, sou natural de Fontoura Xavier, mas vim quando tinha 3 anos. Então, é como se fosse natural, né? Tipo, eu tenho 29 anos, fazem 26 anos que eu moro aqui. Sou mãe de 2 meninas. Sou casada, sou mãe da Laura e da Isis de 1 ano e 2 meses. A Laura tem 10 anos hoje. E é maravilhoso, sabe? Viver aqui, empreender nessa cidade é muito bom. É uma cidade muito acolhedora também, né? É isso aí. Quando a gente veio, foi bem difícil. A minha família, quando veio, era totalmente diferente. E acompanhar o crescimento também de Serafina, enfim,
20 anos atrás era uma outra realidade, né? Com certeza. Hoje em dia, nossa, evoluiu muito. E ainda Tem muito a evoluir ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre a tua história também profissional, qual que é o teu empreendimento atualmente, como é que tu resolveu empreender nessa área, por quê? Em 2019 eu estava trabalhando na Soma e resolvi que eu não era aquilo que eu procurava. Eu procurava algo a mais. E vendo algumas coisas, assim, eu me encontrei na área da beleza. Eu fiz alguns cursos de Lash Designer, que é a extensão de cílios. E fiz, ok, gostei. Eu disse, então, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer cílios e vamos lá. Não é bem assim, né? Vamos fazer o curso e é isso aí. Não. Quando eu saí de lá, fiz o curso por 3 dias. E quando eu saí de lá, eu já queria, nossa, né? Vamos sair empreendendo. Vamos, né, arrasar. E não é bem assim, né? Tem muitas dificuldades, porém, se tu tem força de vontade e é aquilo que tu vê que tu quer, tu consegue. Eu terminei meu curso na sexta, no sábado eu já comecei a fazer as minhas modelos. Peguei a minha irmã como modelo e eu tava muito, muito nervosa, não saiu nada como eu esperava. Eu já pensei, ai, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra mim, não vai ser isso. Mas, aos pouquinhos, com muita insistência, eu disse, não, eu não fiz o curso pra nada, né? Eu vou insistir, vou indo e vamos lá. No começo, é o começo, né, gente? Tipo, não é perfeito. Não sai, o teu trabalho não sai perfeito. Então, eu acredito que não pode se comparar com o trabalho do outro. Porque o outro também teve um começo. O que importa é começar. O problema é dar o primeiro passo. Isso aí. Dar o primeiro passo é o mais importante. E cada vez mais, querer mais, né? Ver o teu trabalho. Não tá bom? Vamos melhorar. Sempre melhorando o teu trabalho. Aí, saí da Soma, comecei a empreender. Mas eu gostaria já, assim, de um espaço lindo, maravilhoso. Mas não foi assim, né? Não é assim. Requer muito investimento, né? Já tinha feito o curso, precisava dos materiais para comprar, não é barato. Então, eu disse, vamos empreender com o que a gente tem, né? Eu morava no apartamento, tinha 2 banheiros, um que a gente não usava. Então, eu resolvi começar ali. Comprei uma maca e o material que eu precisava, montei a minha salinha no banheiro do apartamento e ali eu comecei. Eu fiz o curso em 2019, em maio. Aí começamos lá. Eu tenho cliente hoje que começou comigo lá. Então, vão fazer 5 anos que eu fiz o curso. E, nossa, é algo assim, quando tu começa a trabalhar com o público, com as pessoas, é muito prazeroso. E ver o teu trabalho, a pessoa se vê, é sensacional. Aí tu começou a empreender em casa mesmo, no apartamento, e aí começou a ter os primeiros clientes lá. Isso aí. Eu comecei lá no banheiro mesmo, no apartamento, fui divulgando o meu trabalho, convidando as meninas para ser as minhas modelos, né? Não cobrava nada, só para vir divulgar o meu trabalho mesmo. E assim deu super certo. Só que, quando deu super certo, aí começou... meio chato, vamos supor, atender em casa, né? Porque daí tem toda a família, entra, faz barulho. Então, eu já gostaria de algo assim, pensando um espaço meu, que fosse dar um conforto melhor para as minhas clientes. Naquilo, a minha irmã, que mora em Camargo hoje, a gente foi conversando, ela faz unha, e a gente conversou em montar um espaço para nós. Eu com os cílios e ela com as unhas. E a gente conversou durante vários meses, a gente viu algumas salas aqui em Serafina, eu disse, então bora lá. Aí a gente achou uma sala ali na galeria. Aí conversamos com o dono e começamos a pensar em investir em algo para nós. E empreender em algo assim que... Saísse de casa e tivesse o teu espaço. Isso mesmo. E foi isso que aconteceu. Em poucos meses, eu acabei meu curso em maio, em poucos meses a gente abriu o espaço. A gente abriu em dezembro.
dia 28 de dezembro, a gente abriu, no mesmo ano, o nosso espaço. Foi, assim, algo mágico. Foi, assim, nossa, era isso mesmo que eu queria, é isso mesmo que eu quero. Foi um passo bem difícil para nós, né? Porque, que nem eu disse, tem todo um investimento por trás. Tive muita ajuda do meu marido, da minha irmã. Então, foi algo, assim, muito prazeroso para nós. Realização de um sonho. Uma realização de um sonho. E ali a gente ficou. Ficou por 3 anos. 3 anos, aí... Nossa, tinha muitas clientes. A gente já tinha fidelizado os clientes. A gente já tinha a agenda fechada. E trabalhar com o público como eu disse, é muito prazeroso porque a gente acaba... A gente tá ali para escutar, né? E eles querem conversar. As pessoas querem que tu só fique para escutar. Então, quando elas vêm, a gente tá só para elas. A gente é psicóloga, a gente é um pouco de tudo quando a gente tá ali com a nossa cliente. E a gente dá um maior suporte, um maior amor e carinho, e a gente dá a maior dedicação para o nosso cliente. A gente ama o nosso cliente. Quando a gente conquista, que nem eu comecei lá no banheiro do apartamento. A gente montou a nossa sala. E as minhas clientes que estavam lá comigo, lá no banheiro do apartamento, vieram para a sala comigo. Então, são clientes fiéis, sabe? Tipo, são clientes que, nossa, eu... Admira muito. Admiro, sabe? Elas, e me admiro também, porque eu fui atrás do que eu queria. Por mais que os julgamentos, não vai dar certo, tem bastante gente que faz, mas tem bastante gente que faz muitas coisas, né? Então, acredito que o primeiro passo, que nem a gente tinha conversado antes, é o principal. Não desistir, vai ter várias coisas no caminho que vão te fazer desistir. Vai ter desburocracias, né? Porque provavelmente quando tu foi empreender, vocês tiveram que alugar uma sala, que tem toda uma burocracia, não é só simplesmente abrir a empresa, não é chegar lá e dizer, alugar a sala, abrir a porta e começar a trabalhar. É bem isso. A gente vira secretária, a gente vira um todo de profissão, né, na área de empreendedor. A gente tem que correr atrás de coisas que a gente nem sabia que precisava, né? Administrador. A gente é tudo, né? Então, nesse meio tempo, a gente também auxiliava a família, né? Eu falo a gente porque a minha irmã trabalhava comigo, então a gente tinha que administrar a família, o trabalho, e são coisas assim que demandam muito de nós. Mas foi algo assim que deu super certo. Então vocês ficaram 3 anos aí, e aí tu acabou, por realizando um outro sonho e acabou dando um tempo, no teu trabalho. Isso, como eu falei anteriormente, eu sou mãe da Laura de 10 anos e agora sou mãe novamente da Isis de 1 ano e 2 meses. Então foi algo assim bem desafiador, sabe? Porque eu tava, vamos supor, no auge, assim, da minha carreira. Eu tava onde eu quis estar naquele momento. Tava, assim, super feliz. Então, eu engravidei e mudou-se um pouquinho dos planos, né? Já começou-se a pensar, e mais pra frente? Como que vai ser? Porque a gente não tem, né? A gente não consegue ficar até o final da gravidez, enfim, trabalhando... e outras funções. Nesse meio tempo, a minha irmã também engravidou. Então, era nós duas grávidas trabalhando. Aí, a gente conversou. Aí, eu tive que ficar um período antes de ganhar a nenê afastada. Porque eu tive algumas complicações, enfim. É natural da gravidez, sabe? Isso aí. Aí, a gente conversou. Daí eu disse, eu vou me afastar antes... Daí depois, logo que eu tenho nenê, eu vou estar bem, super bem, e começo os atendimentos de novo. Mas não é bem assim, né? A gente planeja uma coisa e na prática é totalmente diferente. Enfim, a minha irmã também estava grávida, ela teve que se ausentar também, porque ela teve uma complicaçãozinha na gravidez dela, e a gente ficou um período com o espaço fechado. Aí ela teve que se mudar para Camargo novamente, e a gente conversou em fechar o espaço.
Como a gente já tinha nenê, eu tinha a minha nenê e ela tava para ganhar, então a gente resolveu fechar o espaço, dar um tempo. Eu disse, eu acho que é melhor, né? Porque para ficar mais com as nossas crianças, né? Com a nossa família, a maternidade exige muito da gente. Mais a mãe do que o resto ao redor. Então, a gente resolveu fechar o espaço e focar mais na maternidade por um tempo. Então, vocês resolveram fechar o espaço por um tempo, pelo menos, né, por esse período, em virtude de que as duas que lá trabalhavam estavam grávidas. Trazer outras pessoas para trabalhar era mais complicado, porque é uma coisa mais pessoal o trabalho de vocês, né? Muitas pessoas procuram você pelo teu trabalho, pela confiança que tem em ti, e trazer outra pessoa também é complicado. E aí tu tem um espaço fechado também, quando tu vai voltar daqui 2, 3, 4, ou às vezes 6, 7 meses depois, tu tem que recomeçar. É, isso aí foi isso que aconteceu, sabe? A gente pensava, mas e se fechar? E as nossas clientes, né? Mas falou mais alto o maternar, né? Não adianta, os filhos precisam das mães. Então, a gente tinha esse tempo, que bom que a gente tem esse tempo de estar com eles, que não são todas as mães que conseguem conciliar, né? Então, a gente parou a nossa profissão, nosso trabalho, para ficar com nossos filhos. Aí eu disse, bom, agora eu acho que é um período da gente voltar. A minha irmã não tem planos de voltar para cá, atender. E aí eu disse, eu vou ir atrás. Eu, particularmente agora, de momento, abrir outro negócio, começar assim, para mim é inviável agora. Então, eu fui atrás das pessoas que têm uma sala disponível para mim locar a sala. Para mim fazer uma parceria com a pessoa. Trabalhar junto. Isso aí. Aí mandei mensagem para uma, mandei mensagem para outra e teve propostas nesse meio termo. Aí pensei, analisei a melhor proposta para mim e é onde eu fechei uma parceria. Hoje eu voltei com os meus atendimentos. Hoje eu atendo na Divina Beleza, aqui na rua Tobias Barreto. Tobias Barreto, isso aí. E estamos voltando os atendimentos. Até quando tu me mandou mensagem, eu achei bem interessante o convite para vir aqui falar da minha história, da minha profissão, como começou. Eu achei bem interessante vir falar, fiquei bem feliz, porque agora eu tô voltando de novo. Então, é um novo começo, né? As minhas clientes, consequentemente, elas gostam de estar com os filhos, elas não ficam sem. Então, consequentemente, elas foram com outros profissionais, elas acabam voltando comigo, ok? Então, é um começo de novo, né? Então, eu tenho que chamar elas para dizer que estou voltando, se gostaria de estar comigo novamente, né? Me acompanhando. Até algumas retornam, outras talvez já criam amizade, enfim, afinidade, acaba gostando do trabalho e... É isso aí, é bem... E permanece com quem está, ou às vezes vem um pouco contigo, um pouco com... É bem assim mesmo que funciona, tipo, teve várias pessoas que ficaram, teve várias que retornaram, mas qualquer profissão, qualquer trabalho que tu faz uma pausa... e a pessoa não vive sem o serviço oferecido, ela vai procurar outra profissional. Mas é bem como tu disse. A cliente que vê aonde ela se encaixa, né? Então, até a questão, às vezes, de horários, até a aí. questão, porque às vezes o horário também às vezes é complicado, a pessoa trabalha, então acaba vendo encaixe de agenda, né? Hoje em dia também eu não atendo de manhã, né? Somente pela tarde da tarde e depois me estendo até um horário bem longo depois da noite, né? Então, vai ter outros profissionais que atendem manhã, tarde e noite e as clientes vão ir. Mas é bem, como tu disse, bem normal. É um novo começo de novo, né? Recomeçar talvez um pouco mais complexo do que começar. Até porque o começar, tu começa sem expectativa, né? E o recomeçar, tu já tem a expectativa que tu não foi um caso que tu teve que parar por falta de clientes. No teu caso, tu parou por uma questão de realizar um sonho, de ser mãe novamente, né? É isso mesmo. Então, aí tu saiu no auge, e aí tu voltar... E como é que está sendo esse voltar trabalhar?
voltar após né, uma gestação, após de ter uma filha. Como é que está sendo esse retornar ao trabalho? Até porque tu também, né, tu tem mais uma filha em casa, tem a preocupação com ela, que é pequena ainda. Mas como é que está sendo o retorno com os clientes também? Quando eu decidi voltar, eu pensei, vamos atender, né, com os horários mais flexíveis por conta das meninas, né? Mas tenho o Cavani, meu marido, que ele me ajuda muito. Então, quem tem um apoio é muito importante, porque é meio caminho andado, né? Então, eu voltei. A Isis ainda não vai pra creche, ela fica com o pai dela. A Laura, daí já 10 anos, se vira mais, né? Então, eu voltei assim, nem, como eu disse para meus clientes, nem eu sabia que eu estava com tanta vontade de trabalhar, de ficar, assim, pertinho das minhas clientes novamente. Foi algo, assim, no primeiro dia prazeroso mesmo, de conversar novamente com elas, sabe? Elas me disseram, assim... A gente precisa mais horários, né? Só pra gente manter a fofoca em dia. No salão também tem bastante fofoca, rola lá, né? Bastante conversa. As atualizações, ela disse, eu vou ter que precisar de mais horários, porque em um horário só não vai dar. Eu disse, não tem problema, né, amiga? Agora a gente vai começando tudo de novo, daí a gente já vai se mantendo informadas. Em pouco tempo tá tudo informada de tudo que tá acontecendo na cidade também, né? Também. Mas tudo se encaixa, sabe? Que nem eu disse. Tendo força de vontade, sabendo que é aquilo que tu quer, que é aquilo que tu almeja, que é aquilo que tu sonha. É muito prazeroso ver as clientes entrar e sair de um modo totalmente diferente como elas entraram, sabe? Elas se olharem no espelho e falar, nossa, que lindo, era isso mesmo que eu queria, que saudade que eu tava de ti. Eu tentei, eu fiquei sem. Nesse período tem bastante gente que ficou sem, sabe? Que não tinha, assim, pegou afinidade comigo, né? Tipo, enfim, gostaria muito que eu voltasse o quanto antes para elas também ter a extensão de cílios novamente. Ficaram com um olhar mais bonito e elas tinham confiança em mim. Então, teve muitas que voltaram e disseram, eu não fiz, desde que tu saiu, eu fiquei sem, não procurei ninguém. Porque eu me sentia segura contigo. Eu me sentia... Que tu era a profissional... não só a intimidade, mas também confiança na profissional que tu é, né? É. Elas me falaram isso, sabe? Elas disseram, eu sinto muita confiança em ti. Tipo, o teu trabalho é maravilhoso. Quando eu atendi o primeiro dia, aí eu mostrei pra ela... Ela tinha outra extensão, consequentemente foi em outra profissional. Normal, né? Acabei voltando, daí ela disse assim... Se olhou no espelho e disse... Era bem assim que eu queria. Então, dá um gás a mais, sabe? Tipo, escutar isso. Te leva, assim... Que é o caminho certo. Que é aquilo ali mesmo que tu tá fazendo. É o caminho certo. E também, como é que tu faz a gestão da tua agenda? Como é que tu entra em contato? Ou as clientes entram em contato contigo? Quais são os canais de comunicação? Como é que é a agenda para falar contigo? Enfim, tu tem rede social, tem site, enfim, como é que é a tua gestão mesmo de agenda para quem, né, talvez não sabe que tu está retornando ou quer se tornar tua cliente, quer te conhecer um pouquinho mais, conhecer o teu trabalho? Isso. Atualmente eu criei uma nova página. Antes eu tinha uma outra, mas daí agora eu mudei de espaço, então eu fiz uma nova página. É no Instagram, Karina Cordeiro Beauty. Lá no Instagram tem que eu ofereço, além da extensão de cílios, sobrancelha e maquiagem. Até o final do ano, eu tenho alguns cursos para fazer. Então, um deles é sobrancelha e maquiagem, que eu quero adaptar, sabe, nessa rotina da área da beleza. Que eu acho que os cílios, a sobrancelha e a maquiagem, eles combinam perfeitamente. Aí divulgo no meu Instagram, chamei minhas clientes, né? Mandei mensagens que tava retornando, que vários mimos iriam ter, né? Agora com a minha retomada, que tava num espaço novo e que eu esperava elas assim com todo amor e carinho. Vai fazendo a tua divulgação, chamando o teu cliente de volta. É. E isso recomeçar também é um pouco mais
complexo, né? É mais trabalhoso, na verdade, recomeçar do que começar, que nem tu disse antes, né? Começar a gente não tem expectativa, tipo, tem expectativa, mas não sabe, né? Então agora eu sei. Então é mais difícil, vamos supor, né? Mais desafiador é a palavra. E também pode ser um pouco, às vezes, até desmotivador, porque tu conta com um público e, às vezes, esse público tu tem que correr atrás dele, né? Reconquistar novamente, Exatamente. né? Que nem eu disse, a gente reconquista novamente os clientes, pois a gente eu passei por um período de afastamento, então a gente tem que reconquistar o cliente. A minha profissão, que eu faço os cílios, eles têm durabilidade de 15 dias. Então, cada 15 dias, a minha cliente retorna comigo. Não é obrigado, a gente conversa ali para ver se em 15 tá bom, se em 21 dias tá bom. A gente vê ali com a cliente, como fica melhor para ambas as partes. Fazer uma pré-avaliação, uma avaliação. Isso. Então, isso faz com que ela esteja ali comigo a cada 15 dias. Então, é bem, bem importante, sabe, o tratar a cliente. Como tu trata a cliente para ela retornar contigo. Que nem eu tava falando, a gente escuta muito ela, sabe? E é tão prazeroso. Tem umas que dormem, né? Porque daí tem que ficar com o olhinho fechado. Tem umas que dormem o procedimento inteiro. Já tem outras que são mais faladeiras, que conversam, ficam falando mais. Mas quando a gente entra pela primeira vez na área da beleza, é fantástico, sabe? Eu me encontrei ali. Por isso que ao longo do tempo quero fazer mais cursos nessa área, porque é maravilhoso. Até porque tu teve a oportunidade agora, né, em virtude do teu afastamento, até de repensar. Talvez retornar numa outra área. Não, chegou a pensar em retornar talvez em alguma outra área que não fosse a área da beleza, que não fosse a área que tu estava atuando. Pensou talvez, e também se tu pensasse qual área te chama atenção, talvez teria o desejo, a vontade, o sonho de trabalhar. Sim. Eu e a minha irmã, a gente é muito ligada, sabe? Eu apoio ela me apoia, ela me deu uma força enorme pra mim estar aqui hoje, sabe? Então, a gente sempre teve um sonho. Eu não posso falar qual é o sonho ainda, porque ele é algo, assim, muito importante pra nós. Porém, um dos sonhos que a gente tem 2 sonhos. Um dos sonhos que a gente tem é montar uma loja de roupa, mas não é uma loja de roupas, né? É uma loja, assim, com todo um contexto diferente. Não é roupas que todas as lojas têm. São roupas realmente diferentes. Diferentes do momento, diferentes de idade. É algo, assim, que a gente pensa muito. Talvez num futuro mais próximo a gente pense em colocar, sabe? A gente já conversou muito sobre isso. E, por enquanto, a gente tá na área da beleza. Ela com as unhas lá em Camargo e eu aqui retomando os cílios. Mas vocês têm o sonho de retornar ambas trabalhar juntas. Juntas, a gente se dá muito bem. Muito, muito, muito bem. A gente tem pouca diferença de idade, então a gente sempre se deu bem. A gente se fala todos os dias. Como que a gente vai fazer futuramente, se é isso mesmo que a gente quer, continuar com as nossas profissões, ou, que nem tu disse, partir para outra. Mas a gente sempre preza, que nem eu falo para ela, o atendimento, sabe? O atendimento em qualquer profissão é muito importante cativar o cliente, né? Porque a gente precisa do cliente. Qualquer pessoa precisa do cliente. Que trabalha, empreender, enfim, ou um atendente de loja, precisa do cliente. Então, eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado, sabe? Escutar, mas escutar com o coração. Tem que estar ali presente mesmo, não só ouvir. É porque às vezes o cliente, ou às vezes não, sempre o cliente é aquele que vem até o profissional ou a empresa buscar um serviço. Mas, ao mesmo tempo, é quem está mantendo a empresa de pé, porque ele vai buscar o serviço e ele paga por aquele serviço. Então, ele acaba fazendo com que a empresa gire e automaticamente mantenha os colaboradores ou mantenha uma vida financeira estável para quem está lá trabalhando. É isso mesmo, porque eles nos proporcionam, né? O nosso salário, é eles que nos dão. Então, a gente tem que tratar muito bem os nossos clientes. Que nem eu estava falando antes, que é um recomeço, né?
um recomeço de tudo. Como tu disse, é mais trabalhoso recomeçar do que começar. Muitas pessoas vão falar que não era hora, que talvez as tuas clientes não vão voltar, mas tem que recomeçar, né? Sentir que tu tá ali para um propósito maior, que é isso mesmo que tu quer, e focar no teu trabalho, focar em ti. E quem não der o primeiro passo, não anda. Não. E também, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito de outra forma, mas tu só vai saber se tu tentar. Tá com medo, vai com medo mesmo, as outras pessoas não, ao teu redor estão falando pra ti, não vai, que não vai dar certo. Vai dar certo. Só tu tenta. Por que a outra pessoa não quer ir? Porque ela tem medo. Ela não quer tentar. É o comodismo, né? Tipo, a gente vive muito no comodismo. Então, tenta, faz o teu, que lá na frente tu vai ver que valeu a pena. Hoje, lá, desde o meu curso que eu fiz, e muitas pessoas falaram, não faz, porque já tem muita gente que faz bem e tal, então tu vai começar. Todo mundo teve um começo. Não, a pessoa que começou, não começou assim maravilhosamente. Não, teve as imperfeições. Assim todas vão ter, porque tem um começo. Então, quanto mais tu praticar, mais tu vai ver que o teu trabalho vai ficando perfeito. Que as pessoas vão voltando, que as pessoas vão indicando. Então, quando as pessoas indicam o teu trabalho, é que o negócio flui, é que o negócio deu certo. Então, isso já é ótimo. É uma satisfação muito grande, né? Quando a pessoa chega lá e faz uma indicação. Então, isso é bem importante. E nós estamos... Vamos só voltar um pouquinho. Tu não é natural de Serafina, né? Mas tu veio bem jovem para cá, criança, né? Talvez tu até teve oportunidade de ter ido buscar condições de vida melhores, talvez em outra cidade, em outro município. Chegou um dia a pensar em sair de Serafina? Não pensa? E se não, o que significa Serafina para ti? Sempre tem oportunidade em outras cidades, né? Em empreender outros negócios em outras cidades. Mas aqui é uma cidade, assim, calma. Uma cidade que transmite, sabe, uma simplicidade. Então, a gente que é acostumado em uma cidade menor, para partir para uma cidade maior, é mais complicadinho, sabe? A gente se apega mais no que, vamos supor... nas pessoas, na cidade. Na cidade, nas acaba pessoas. Se acomodando. Isso. Mas é um comodismo também bom, sabe? Então, tu não pretende sair de Serafina? Não pretendo sair de Serafina. Mas a gente tem outros projetos, né? Que nem eu falei, eu tenho atendimento lá em Camargo. É uma cidade também muito promissora, né? Mas é uma cidade interessante. Uma cidade também é um pouco menor que Serafina. Mas é uma cidade que também está progredindo bastante ultimamente, né? Isso aí. Tem muita inovação, sabe? Então, a população... Mas eu acredito que ainda não é o momento de partir para outra cidade. As raízes estão aqui em Serafina. Ainda estão aqui, ainda falam mais alto. É que a gente veio muito nova, né, para cá. Então, a gente se familiarizou com a cidade... E a cidade é como se tu tivesse nascido aqui, né? Isso aí. Pra mim é como se eu tivesse nascido, sabe? Eu não tenho nenhuma lembrança da onde eu nasci. Não tenho. Eu tenho lembrança daqui. De lá eu não tenho. Então, aqui é como se eu tivesse nascido, né? A minha irmã mais nova nasceu aqui, então... Como se eu tivesse nascido aqui também. Karina, para nós finalizarmos, eu gostaria de te agradecer e também deixo o espaço, caso a gente não falou algo que é pertinente ser falado, pode ficar à vontade, o espaço é seu, o espaço é livre. Eu quero agradecer, Thales, a ti pelo convite. Foi algo assim que nem eu disse, para mim divulgar novamente o meu trabalho, né? É um novo recomeço, então eu achei muito importante eu vir. Tava super ansiosa, tava com medo, mas eu acredito que se não tentar, não vai saber o que vai acontecer. Então é um meio de divulgar o meu trabalho novamente. E dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui, recomeçando e tudo de bom. Muito obrigado por estar aqui e também sucesso nesse teu novo empreendimento aí e que com o futuro tu tenha todos os teus sonhos realizados. Muito obrigada.
Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.